E aí, galera, a professora Viviane, continuando com o nosso tema de ecologia, vamos ter como capítulo hoje dinâmica populacional. Vamos ter um pouquinho aí de matemática, porque nós vamos estudar a densidade populacional e a taxa de crescimento populacional. Vamos entender como elas flutuam, o porquê desse crescimento ou dessa diminuição de tamanho. Então, vamos lá. A ecologia das populações é uma área da ecologia que observa como os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, representados pelos não vivos, influenciam na dinâmica de uma população. Para entender dinâmica populacional, nós precisamos saber como calcular a densidade populacional, que é representada pelo número de indivíduos vivendo em uma mesma área, como uma ilha, por exemplo, ou volume, como peixes vivendo em um lago. A densidade populacional ela é expressa em uma fórmula. E aqui nós vamos ter o número de indivíduos dividido pela área ou volume. Para entender melhor como utilizar essa fórmula, eu coloquei um exemplo da densidade populacional de São Luís em 2 anos de referência, em 2010 e 2019. Essas são as densidades populacionais de cada ano. Vamos entender como nós chegamos a estes dois resultados. Vamos fazer primeiro o cálculo do ano de 2010. Utilizamos o total de pessoas, 958.545, e dividimos pela área em que São Luís ocupa, 834.785. O resultado foi 1.148. Isso quer dizer que 1.148 pessoas habitam em cada quilômetro quadrado. Em 2019, houve um aumento da população por quilômetro quadrado. Isto porque a população aumentou, mas a área continua, claro, a mesma. Como a área sempre continua do mesmo tamanho, isso quer dizer que, fazendo a subtração dos 2 anos de referência, 172 pessoas a mais começaram a viver em cada quilômetro quadrado de São Luís. Só para compararmos, em São Paulo, a densidade populacional é de 7.400 pessoas por quilômetro quadrado. Vocês perceberam que quanto mais cheio o local, maior vai ser a densidade populacional, e quanto mais vazio, menor ela vai ser. A densidade populacional vai ser alterada quando acrescentamos ou retiramos indivíduos da população. E os fatores que vão influenciar no crescimento ou na diminuição dessa população são taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos na população, a taxa de mortalidade, que é a quantidade de indivíduos que estão morrendo, e outros 2 fatores que vão influenciar na densidade são imigração, que é quando novos indivíduos chegam naquela população, e emigração, que é quando indivíduos saem daquela população. Só para você ter uma ideia, durante o inverno, uma população de golfinhos pode ser reduzida em até 15%, porque uma parte dos indivíduos vão emigrar para uma região com águas mais quentes. A natalidade e a imigração vão acrescentar indivíduos na população. E a mortalidade e a emigração vão retirar indivíduos da população. Todos, portanto, vão alterar a quantidade de indivíduos naquela população, alterando, portanto, a sua densidade populacional. Vamos entender agora como as curvas de sobrevivência estão relacionadas com a densidade populacional. A curva de sobrevivência é uma representação gráfica da mortalidade dos indivíduos por idade. A curva de número 1 diz que os indivíduos sobrevivem muito no início da vida e morrem no final da vida. Tem, portanto, mais mortalidade quando estão velhos. Isso acontece com os seres humanos e também com aqueles animais que têm poucos filhos e aí vão investir muito no cuidado parental. Aqui nós temos espécies de roedores, representando o tipo 2. Tem também coelhos. Aqui a taxa de sobrevivência ela é constante. Isso quer dizer que não existe um período de vida dessa espécie em que vão ter mais indivíduos morrendo. As tartarugas, elas são representadas por outra curva. Como elas têm muitos filhotes, elas não fazem o cuidado parental. E o que acontece é que boa parte dos filhotes morrem logo no início da vida, então poucos conseguem chegar à vida adulta. Já vimos como calcular a densidade populacional, agora vamos ver como calcular as taxas de crescimento populacional. Ela vai relacionar a quantidade de indivíduos em uma população por intervalo de tempo. Por considerar o tamanho inicial da população, a taxa de crescimento também é conhecida como taxa de crescimento relativo. Coloquei aqui o mesmo exemplo da densidade populacional de São Luís.
Nós calculamos essa densidade populacional dividindo a população pela sua área, nos anos de 2010 e 2019. Agora vamos utilizar outra fórmula para calcularmos agora a taxa de crescimento populacional. A fórmula é a seguinte: subtraímos NF menos NI e dividimos por T. NF é o nosso tempo final, NI o tempo inicial e T é o tempo analisado ali no estudo. Então, vamos ter os seguintes resultados. A população no tempo final, ou seja, de 2019, foi de um pouco mais de 1 milhão. Vamos subtrair esse dado aqui pela população do tempo inicial, um pouco mais de 900 mil. E vamos dividir esse resultado por 9. Isso porque 2019 menos 2010 dá 9 anos de estudo. A nossa taxa de crescimento populacional foi de 15.927. Isso quer dizer que aproximadamente 15.927 pessoas nascem por ano, ou nasceram por ano entre os anos de 2010 e 2019. Cuidado com os conceitos de densidade populacional e taxa de crescimento populacional, porque densidade populacional é o número de indivíduos por área. Já a taxa de crescimento populacional é o número de indivíduos por tempo de estudo. Há fatores que limitam o crescimento das populações, e o crescimento de uma população biológica vai ser limitado, entre outros fatores, pela disponibilidade de alimento, pela competição com indivíduos de outras espécies, até mesmo da mesma espécie, predação, doenças e o parasitismo. O exemplo mais frequente na dinâmica predador e presa é visto nos ciclos populacionais do lince, que é um predador, e da sua presa, que é a lebre. Os ciclos dessas duas populações são altamente sincronizados. Isto porque, quando a população de linces cresce ao nível limite, ele vai matar tantas lebres que a população de lebres vai começar a declinar. Declinando a população de linces, a população de lebres consegue aumentar e, com mais alimento, a população de linces também vai aumentar. Vamos entender como a densidade populacional pode afetar a taxa de crescimento de uma população. Se nós temos muitos indivíduos vivendo em um determinado ambiente, nós vamos ter uma densidade populacional alta. Isso pode fazer com que faltem recursos, como, por exemplo, o alimento. Acontecendo isso, nós podemos ter um aumento da taxa de mortalidade e também um aumento da taxa de emigração, que é a saída de indivíduos daquela população. Aí a densidade populacional vai começar a cair e a taxa de crescimento dessa população por intervalo de tempo também vai diminuir. Uma hora vão ter poucos indivíduos para muitos recursos. Aí a taxa de natalidade e imigração voltam a aumentar. Aí a densidade populacional e a taxa de crescimento populacional voltam a crescer. Muitas populações na natureza vivem frequentemente esse ciclo de elevação e queda no número de indivíduos da população. E é isso, gente. Fique em casa aprendendo, evite aglomerações e assim vamos reduzir a taxa de mortalidade da nossa população pela Covid-19. Até a próxima aula.